Olá pessoal, bem-vindos a mais episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e como sempre sou só eu, porque esse é um mini episódio e vamos direto pro caso de hoje. O Daniel Camargo Barbosa, ele nasceu em 22 de janeiro de 1930, na Colômbia. A mãe dele morreu quando ele era bem pequeno e o pai sempre foi autoritário e distante. Então ele cresceu sofrendo abusos da madrasta, que às vezes colocava roupas femininas nele para humilhar ele na frente dos amigos. Então, mais tarde na vida ele tinha uma união estável com Alcira, com quem ele teve 2 filhos. E depois de um tempo ele se apaixonou por Esperanza, que era uma mulher mais jovem. Ela tinha 28 anos e ele se planejava casar com ela. Mas quando ele descobriu que ela não era mais virgem, ele fez um trato com ela, que ele ficaria junto com ela desde que ela aliciasse outras mulheres que fossem virgens para que ele transasse, na verdade, estuprasse elas. Então a Esperanza aceitou esse acordo com ele e ela atraía meninas para o apartamento deles, drogava elas e então o Daniel as estuprava. E dessa maneira ele acabou estuprando 5 meninas e a quinta denunciou, conseguiu lembrar do que tinha acontecido e denunciou os 2 para a polícia e eles acabaram presos. Ele foi condenado por esse estupro em 1964 a 3 anos de prisão, mas outro juiz acabou vendo que ele já tinha cometido outros crimes e tinha sido preso em 58 por furto e aumentou a condenação dele para 8 anos. E aí depois, quando ele já estava solto, em 73, ele foi preso no Brasil por não portar seus documentos. Ele usava um nome falso nessa época e como os registros dele demoraram para vir da Colômbia, ele foi deportado com esse nome falso. Então, de volta para a Colômbia, ele arrumou um emprego como vendedor de televisor na rua. E em uma ocasião, ao passar em frente a uma escola, ele sequestrou uma menina de 9 anos, depois a estuprou e matou para que ela não denunciasse ele para a polícia. Então, em 3 de maio de 74, ele foi preso em Barranquilla, que fica na Colômbia também, quando ele voltou à cena do crime que ele tinha matado aquela menina, porque ele tinha esquecido uma das televisões lá no local, perto do corpo, né? Uma das TV que ele vendia. Então, ele estava prestes a enterrar o corpo quando foi pego, e ele foi preso e condenado, então, a 30 anos de prisão, que logo foi diminuído para 25. E aí ele foi mandado para a Ilha de Górgona em 24 de dezembro de 77. Essa ilha de Górgona fica a cerca de 28 quilômetros da Colômbia, no Oceano Pacífico, e tem uma área total de 26 quilômetros quadrados. Na questão administrativa, essa ilha faz parte do município de Guape, que fica no departamento de Cauca, e ela funcionou como prisão de 59 até 1984, quando então ela foi transformada em Parque Natural Nacional. Então o Daniel estudou as correntes marítimas da ilha e usando um barco artesanal, ele fugiu em novembro de 84 e a polícia deu ele como morto. Eles não acreditavam que ele tivesse conseguido escapar. Então em dezembro desse mesmo ano, ele viajou de Quito a Guayaquil de ônibus e no dia 18 ele sequestrou outra menina também de 9 anos em Quevedo, que fica no Equador. E no dia seguinte, já outra menina de 10 anos também desapareceu. E aí, entre 84 e 86, ele cometeu pelo menos 54 estupros e assassinatos em Guayaquil. Então, por muito tempo, a polícia acreditava que era um grupo muito maior de estupradores que atacava nessa área, que acabou despistando a polícia, que não imaginava que era, na verdade, um senhor de 1,65 e mais ou menos 55 anos, que fosse o autor de todos os crimes. Como ele abordava as vítimas, ele costumava se apresentar ou como um pastor estrangeiro ou então que ele estivesse em busca de um pastor à procura de endereços de pessoas e ele oferecia dinheiro como recompensa pela ajuda. Ele mostrava a mochila dele com dinheiro e ele dizia que ia dar um pouco para quem ajudasse ele a encontrar uma pessoa. Então ele entrava na floresta com o pretexto de estar usando um atalho e aí ele estuprava e estrangulava suas vítimas. Se as meninas desconfiassem e não entravam na floresta, ele deixava elas ir embora. Então ele deixava os corpos na mata para serem levados ou comidos por animais e procurava por meninas sempre indefesas ou que estivessem à procura de trabalho. Então, ou seja, meninas mais novas e também meninas pobres. Então, em 26 de fevereiro de 86, o Daniel foi preso em Quito, pouco tempo depois de ter matado uma outra menina de 9 anos. 2 policiais estavam fazendo ronda e se aproximaram dele por achar o comportamento dele estranho.
e suspeito, e ele estava carregando uma mochila cheia de roupas ensanguentadas. Então ele foi levado sob custódia e inicialmente deu o nome de Manuel Bulgarin Solis, e depois que ele foi reconhecido por uma de suas vítimas, a Maria Alexandra Vélez, que conseguiu fugir, ele confessou ter matado 72 meninas no Equador desde que fugiu da ilha de Górgona. Então, em 86, ele levou os policiais até os locais onde ele cometeu os crimes, em Guayas e El Oro, e vários corpos tinham sido desmembrados com um facão. E, de acordo com o depoimento do Daniel, ele matava as crianças por causa da falta de fé delas. Ele também alegou que não tinha cúmplices, que ele trabalhava sozinho. E ele também sabia de cor todos os nomes e sobrenomes das vítimas e confessou que ele guardava sempre uma peça de roupa de cada uma. Então, em 14 de fevereiro de 88, ele foi condenado a 15 anos de prisão, que nessa época era a pena máxima do país, e ele foi mandado para a penitenciária de Garcia Moreno de Quito, onde ele se converteu ao cristianismo. Então, nessa época, ele tinha 58 anos, quando ele finalmente foi preso pelos assassinatos. Então, na Colômbia, onde ele ficou conhecido como o sádico do Chaquito, ou o monstro de Manglares, mais de 80 estupros e assassinatos são atribuídos a ele, apesar de que muita gente tem dúvidas também de que esse número seja muito maior, muitas suspeitas, mas não tem como provar realmente porque os corpos não foram encontrados, né? Então, esse número pode chegar a até 150 vítimas. Em 13 de novembro de 94, o Daniel foi morto por outro preso chamado Luiz Masashi Narvaez, que coincidentemente era primo de uma das vítimas de Daniel. A gente não conseguiu encontrar informação se o cara matou ele por ter matado a prima ou se foi algum desentendimento, porque ele teve muitas vítimas e acabou de sendo uma coincidência. Então não temos como saber. Acredito eu que tenha sido vingança mesmo por ter matado uma pessoa da família dele. Então é isso, gente. Se você quiser mandar sugestão de caso, pode mandar para o nosso e-mail, milioncrimes@gmail.com, e entre no nosso site, milioncrimes.com.br, e dá uma ajuda para a gente, vai ter o botão de apoio lá, para você nos apoiar com qualquer valor acima de R$15. Você acompanha a nossa gravação nossa gravação do episódio principal na segunda-feira, e a partir de R$1 você recebe já a newsletter. Então, até semana que vem. Tchau!